Irmãos planetários, por favor, quero aceitar as nossas vibrações de paz, de luz, de energias positivas, consubstanciadas em felicidades a todos. Aqui no Templo da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, estamos apresentando a vocês a cura e autocura tântrica, a cura e autocura afirmada, confirmada pela Umbanda. Esperamos que nesse nosso diálogo que pretendemos ter, possamos tentar de alguma maneira explicar como o sacerdote, o mago e o médico são a mesma pessoa. Como a mesma pessoa pode executar as três funções. Isso porque num passado não tão recente, o nosso conhecimento não era um conhecimento fragmentado como nós temos hoje. Esse conhecimento fragmentado, que vamos chamar de gnose humana, ele é subdividido ou dividido em 4 pilares. E esses pilares são a filosofia, a ciência, a arte e a religião. Se nós atentarmos, o sacerdote, como disse, o sacerdote, todos vão evocar à mente a religião, mas a religião evoca uma doutrina. Se evoca uma doutrina, chamamos nessa hora a filosofia. O mago, por movimentar elementos na magia, para movimentar mentes na psicologia, para movimentar potestades na teurgia, deve, além desses fatores que nós falamos na religião, deve ter também a arte. E por que não a ciência? E veremos em breve por quê. O médico, acho que ficou bem evidente, fica bem evidente nos dias de hoje, que o médico é o cientista, é aquele que conhece as ciências físicas, biológicas. Sim, precisa conhecer as ciências físicas para fazer as terapias várias, precisa conhecer as ciências biológicas, a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, a microbiologia, a patologia, enfim, é essencialmente um cientista. Então esse nosso livro está calcado nesses 4 fatores, mas não fragmentados, nesses fatores unos, mostrando que o conhecimento no passado era um conhecimento uno. E a fragmentação desse conhecimento foi que levou à separação da filosofia, da ciência da arte, essa da religião, enfim, entre todos esses conhecimentos que hoje nós temos como pertencentes à gnose humana. Essa cisão, obviamente, repercute, é impactante sobre o homem. E o que aconteceu no homem? Essa divisão. Isso fez com que o homem também se fragmentasse. Fez com que o homem também se visse de várias maneiras. A ideia homem, ela foi visualizada, ela foi, de alguma maneira, formalizada em 4 etapas. Então o homem hoje pode ser visto do ponto de vista filosófico, pode ser visto do ponto de vista do nosso existencialismo, por exemplo, pode ser visto do ponto de vista científico, o homem antropológico, o homem artístico, seria o homem mítico, talvez, o homem da religião, o homem divino. Enfim, esses 4 pilares setorizaram o homem. E essa setorização fez com que nós, como eu disse, ficássemos setorizados. Essa setorização é responsável por doenças. Vamos definir desde já doenças como baixas vibrações.
vamos definir doenças como desarmonia. Vamos definir doenças como desequilíbrio, como desestabilidade. Desestabilizou-se o uno, desequilibrou-se o uno, desarmonizou-se o uno. Obviamente, deveria surgir a dor, a fragmentação. A unidade se perdera, esvaíra-se, e com ela a rigidez da mente, do sentimento e do corpo. Ou seja, somos seres tripartidos, quiçá multifacéticos. Então esse nosso livro procura mostrar como as doenças se concretizam e quais as formas, quais as maneiras, quais as terapias que nós podemos encontrar para minimizar ou, se possível, curar. Agora, não podemos nos esquecer, se nós somos causas da doença, com certeza também deveremos ter em nós, como efeito, os medicamentos que vão neutralizar ou que vão transformar a doença em saúde. Para facilitar o nosso entendimento destas coisas, na Umbanda principalmente, a Umbanda é tida como cultura de periferia, explico cultura de periferia, como não uma cultura de ponta. Periferia porque está afastada do centro cultural, do centro educacional, do centro que nós conhecemos da religião. E a Umbanda, na verdade, ela atua de uma forma que ela não privilegia aqueles que estão no centro ou aqueles que estão na periferia. Ela oscila entre esse centro e a periferia, visando atender a todos e, ao mesmo tempo, minimizar essa dualidade. Então, a Umbanda parece um efeito, eu diria, ela tem um processo, o movimento dela é um movimento oscilatório, é um movimento harmônico, né, que os nossos físicos saberiam bem o que é esse movimento harmônico, mas oscilatório. E, ao mesmo tempo, ela vai diminuindo esse período, ou seja, vai diminuindo a distância entre a periferia e o centro, fazendo com que toda a cultura humana, todo o processo político, social e econômico sejam estabilizados, sejam harmonizados, estejam equilibrados, favorecendo a igualdade de todas as coisas. Então, para nós entendermos melhor isso, eu quero demonstrar a vocês como nós aqui chegamos a esse tempo, começando por esta minha vida. Óbvio, todos nós tivemos um início, todos nós nascemos um dia, não nos lembramos disso, mas nascemos um dia. E um dia, em obediência às leis que regem o nosso planeta, também deixaremos esse corpo, ou seja, vivemos num mundo transitório, num mundo em que a lei é a transitoriedade, é a impermanência. Agora, dessa impermanência, vou mostrar a vocês a trajetória de que eu tive nesta minha vida, nessa minha existência, para que esse livro tivesse em suas mãos a experiência, porque está com o livro nas mãos, quando o escritor escreve, ele coloca no livro a sua experiência, a sua vivência, que é o que eu tentei passar para os irmãos planetários. Espero poder ter alcançado esse objetivo, de uma maneira a mais simples possível, tentar passar coisas da nossa vivência de vários anos. Então, começando a nossa vivência, nós nascemos no final da década de 40, no início da década de 50. E ao nascermos nessa década de 50, nascemos de pais amoráveis, de uma família generosa, que eram, espiritualmente falando, ligados a princípios espiritualizantes.
tanto por parte de minha mãe como por parte de meu pai, de meus genitores. Minha mãe estava muito ligada às coisas ditas do kardecismo, vindo de França. Meu pai, por sua vez, não por ele, mas por seu irmão, o querido tio Paco, ligado ao seu cunhado, que eu chamava carinhosamente de tio, o Ernesto de Xangô, que era um tata do culto de nação africano, um babalorixá, mas que ele se denominava de tata. E, na verdade, tinha muitos termos ali que nós vamos, no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver que tinham muitos termos ligados a Angola, né? Malungo, Muzenza. Eu falei Malungo, me lembrei da Muzenza, Bacuros, né? E outros tantos termos. Mas os orixás chamavam-se orixás, não inquices, como se fala em Angola. Mas, enfim, nasci de pais ligados às coisas espirituais. E logo no início da minha vida, me lembro nos primeiros 5 anos de vida, ia alternando as minhas vivências às coisas da senhora minha mãe e às coisas do senhor meu pai. E ambos viviam pacificamente. É interessante, né? Porque um era kardecista, completamente diferente das coisas da nação. Uma coisa é certa, as linguagens são diferentes, mas a ideia era a mesma. Então eu me lembro, no final da rua Catumbi, havia uma metalúrgica. E nos fundos dessa metalúrgica, numa pequena edícula, tinha o centro espírita, que eu me lembro, era do senhor Fernando. Senhor Fernando Terme. Lembro bem ele com o livro, e falando as coisas dos espíritos, ou falando as coisas do Evangelho. Mas tem uma coisa importante nesse centro espírita. Lá de vez em quando baixava um preto velho, que eu não sei o nome, não me lembro agora. E esse preto velho falava coisas, e só ele incorporava o preto velho, que eu sei. E dava um cachimbo para ele. Quer dizer, não deveria ser, já na época, um kardecismo puro. Muito bem, mas lá aprendi muita coisa e me sentia bem. Me sentia magnificamente bem. Eram as noites, né? As segundas-feiras. E depois nós íamos no final de semana, lá no Ilê, na roça, de Obaxangô, do tio Ernesto. Lá eu aprendi os primeiros toques. Ele me ensinava os primeiros toques com os atabaques, com os ilus. Aprendi rum, pilé, tambor maior, médio, com os seus sons, com a sua significação, com a sua semiologia toda. E lá realmente me sentia bem, me sentia muito feliz. Felicíssimo me sentia quando estava junto do tio Ernesto. Muito bem, isso foram os primeiros 5 anos de minha vida. Obviamente as coisas fui tendo outras responsabilidades. Vocês sabem que a primeira responsabilidade que a criança tem é a escola. E eu, como outra pessoa qualquer, fui à escola. Gostava da escola. Mas, quando eu estava na escola, meus amigos, alguma coisa me dizia: mas por que você está aprendendo isso? Para que você vai precisar dessas coisas? Você já ouviu isso? Você já ouviu isso outras vezes. Só que eu queria me lembrar e não me lembrava. E realmente precisava aprender como os outros, reaprender, porque os outros também estariam reaprendendo como eu. Então reaprendi algumas coisas, mas confesso a vocês que, embora gostasse de ir à escola, na expectativa de sempre ter coisas novas, às vezes me entediava determinadas conversas, determinadas 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, aquelas tabuadas, mas enfim, o que é que amainava em mim esse até um desânimo, né, por que não dizer, lá quando eu ia no Ilê ao Baxangô.
Caô, Cabecilha e Baba Xangô. Porque quando eu ia lá, eu era plenamente feliz. Parece que abria-se um portal na minha mente, que eu não saberia explicar agora para vocês, mas eu penetrava em coisas que me faziam profundamente muito mais velho do que eu era. Eu me sentia um velho, me sentia uma criança de 8, 9, 10 anos. Isso dos meus 7 até 10 anos. Não me sentia uma criança. E eu via aqueles oriquis, aqueles cânticos sagrados do culto de nação africana. Os oriquis, a magia, o mistério de suas danças, a magia, o mistério de suas possessões. Era o Ogum, Oguiê, era o Xóssi Oquearô, era Xangô, Caô, Cabecilha, Logulebé, Ibualama, Oxum, Iaçã, Oiá, na verdade, Oxumaré, Arabobô, Oxumaré. Enfim, era um mundo que se apresentava nas 4 paredes de um templo. Era o mundo todo que se apresentava, eram as várias épocas que se apresentavam. O Ogum me representava o início dos tempos, e assim os outros orixás. Dava-se primeiro o Ipadê, ou o Padê para Exu. Isso era muito feito pela Ianá, a Iamorô, que era responsável por de levar o Omim, de levar o Otim, a água e a cachaça de Exu. Um representando a água nos aspectos femininos, a água estática, outra água viva, ou seja, os aspectos masculinos. E isso era deitado, era vertido em terra, para que houvesse, para que o rito viesse a ocorrer sob os bons auspícios. Que Exu, que lá não se falava Exu, falava-se Legbá, Lebara, pudesse trazer os orixás do Orum Auaê, podia buscar. E eu me lembro que eu olhava para o Xé, que era o mastro que é enfiado na terra, e sobe até o cimo do templo, ou pode ficar a uma altura que não precisa chegar até o teto, mas eu olhava para aquilo quando os atabaques, o Adarrum, que é um toque célere para provocar o transe. Então aquela alegria, aquela emoção tomava conta do meu espírito. E aquilo me fazia feliz. Esquecia aquele desânimo da escola, né? De ficar ouvindo aquelas coisas. Como disse, não que eu não gostava, mas eram coisas que pareciam que não eram tão necessárias, embora quero reiterar que acho-as necessárias. Tanto é verdade que nós vamos, no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver que por essa escola, pelos primeiros degraus dessa escola, eu depois formei-me na ciência de Asclépios. Tanto que eu gostei dessa escola, me aprofundei pelos aspectos não só filosóficos, não só científicos, não só artísticos, mas procurei entender a dor, o sofrimento. Enveredei pela ciência, pela magia do mago de Cos, Hipócrates, a ciência hipocrática, a medicina. Mas isso muito depois. Não? Nós estamos ainda nos meus primeiros 10 anos. E quero dizer a vocês, dá a entender que eu só fiquei no culto de nação, muito pelo contrário, ia também num local chamado Céu.
Centro Espírita Biratã, onde meu tio Oliveira Bontempe, irmão de minha mãe, era um dos diretores sociais. E lá incorporava uma entidade chamada Biratã, que tinha um sotaque próprio dos indígenas brasileiros. E também usava o fumo como medicamento, segundo eu me lembro que era explicado, e só ele. E usava para dar os passes, os conselhos e as correntes espirituais. Também sentia-me muito bem. Lembro-me perfeitamente da Rua Ipanema, lá no Brás, um prédio de 2 andares. E lembro perfeitamente do senhor Romualdo, que era um funcionário da Central do Brasil, radicado aqui em São Paulo, pois era oriundo das terras fluminenses do Rio de Janeiro. Mas me sentia bem lá também. Nesse período, nos meus 10 para 11 anos, eu já havia passado por alguns ritos lá no culto de nação. Você falou, mas que ritos são esses? No culto de nação, como disse para vocês, é um mundo. Nós temos que pegar a parte interna. Toda a doutrina, toda a filosofia tem os seus aspectos públicos e os aspectos internos, que sacerdotes, iniciados, iniciandos. Então lá tinha as Aziaôs, as Abiãs, as Equedes. Ou seja, tinha uma sociedade vivente. E isso era alcançado por determinados, era ritualizado. O seu grau na sociedade era ritualizado, segundo o seu merecimento e segundo sua capacidade de entendimento e de absorção desses fundamentos do orixá. Do axé, né, que é o princípio básico, fundamental, propulsor de toda a sistemática, desde os processos da formação do universo, a formação do planeta, que por analogia, a formação do homem, a constituição e a manutenção do homem. Por isso que o axé é fundamental na coordenação. Então havia passado por alguns rituais. O ritual mais importante ali é o lavagem das contas, em que você recebe suas contas, e o buri, que ao pé da letra, buri é dar de comer para a cabeça. E o que é esse dar de comer para a cabeça? Vamos explicar o que é esse dar de comer para a cabeça. Mas, no culto de nação, para eu chegar nesse buri, havia então passado por várias fases. A primeira fase é você saber qual é o seu orixá. Qual é o seu Eledá, meu pai criador? Qual o meu Olori, o senhor da minha cabeça? O Elemi, o Alabá e o Bará. Mas principalmente o Eledá, que para muitos ficou, que não é isso bem, mas como anjo de guarda. O Ernesto de Xangô, o Tata Ernesto de Xangô, tio Ernesto carinhosamente como eu chamava, ele, para fazer esse levantamento, não fazia coelhinho de logum, o Xeim. Xeim é um onomatopaico, se você, do som produzido pelo tilintar, pelo atritar dos búzios. Então se falava Xeim, Xeim, Xim, Xim, Xim. Ele tinha o Erim de Logum, que era dedicado ao orixá Oxum. Uma filha de Oxum especial podia manipular isso, que era a filha de Oxum Yabaomi. Mas ele tinha uma filha que fazia isso lá. Ele movimentava, jogava um colar que chamava-se Opelei Fá. A palavra Opelei significa colar. O colar de Fá. E jogando nesse colar de Fá, deu esse colar de Fá, que o meu Eledá era Ogum, só que tem o adjunto, que nós chamamos de Juntó, que era o Oxaguian. Em alguns lugares, o Juntó, se você tem um masculino, você tem um feminino. Lá não, naquela época não. E ele era muito considerado, era um sujeito muito considerado aqui em São Paulo, um tata consideradíssimo. Muito bem, ele então disse-me que eu era filho de Ogum
um Ogum, que vocês devem ter visto no livro escrito, Ogum Já, e de Oxaguian. Então tudo era calcado, as preparações, nesses dois orixás, Ogum Já, e um Ogum que trabalhava no mato com Exu, ou com Oxaguian. Muito bem. E fazia, então, os buris, só que fazia buris brancos. Que são buris brancos? Buris brancos são buris em que há todos os elementos que constituem o buri, por ética ao culto de nação. Não vou aqui revelá-lo, mas só vou dizer uma coisa a vocês. Não havia o Ejé, a menga, ou seja, o sangue, que é um elemento básico e fundamental, propulsor da vida. Haja vista que todos precisamos de sangue para viver. Então, não se fazia, não me dava, eu não era borizado com Ejé. Mas, por sua vez, já havia feito muitos buris, muitos ariaxés, com os seus banhos de ervas. Ariaxés são banhos de erva, não aqueles de abu. Abu eu não gostava. E meu tio me deixava um pouco afastado dessas coisas, desse abu. Muito bem, chegou uma época, ele disse-me, meu filho, aprendestes, já sabe, depois de um ano e pouco lá de ficar tocando, já sabia alguns toques, entendia alguns toques, sabia tocar, sabia dançar e também sabia algumas coisas desses meus dois orixás, tanto de Ogum como de Oxalá, Oxaguian. Bom, vamos fazer agora a tua iniciação. Vamos raspar e vamos catular. Catular é a cutilagem que a gente faz para firmar o axé. Bom, tudo pronto. Vamos dar primeiro, então, um buri. Vamos fazer um buri. O buri vai o edilê é pombo. Quando ele tirou, interessante que tira a cabeça do pombo, e ele ia passar, obviamente, em um determinado lugar, local, no meu ori ou cabeça, que é a contraparte do meu ori. E ele deixou, e pegou o galo, o acocô, e pegou o beca e a faca e cortou. Quando ele ia, porque Ogum, bicho de duas patas, era o galo. Quando ele cortou, ia verter o sangue sobre minha cabeça, sobre o meu ori, ele falou, não posso fazer isso. Quando ele foi, antes de ele fazer o sacrifício para o acocô, ele deu uma jogada na alubaça. A alubaça é a cebola, que alguns falam alubusa. Lá se falava alubaça, a cebola que se corta em quatro. Ou mesmo o obi, que é uma semente, que é usada também dentro do buri. A alubaça, quando ele cortou, ele falou, não posso lhe fazer esse buri, você é um babatundé, você é um abicô. E eu fiquei decepcionado, mas quem que é esse babatundé, o que é esse abicô? Ele falou, babatundé é um ancestral reencarnado. Abicô é que você, por causa disso, já veio com o teu santo assentado. Você já veio com o santo feito por hereditariedade, ou seja, por gerações passadas. Mas não deixou de verter o sangue, o Ejé, na terra, nos meus pés. E disse, falou algumas palavras em afro. Já tinha falado Orongam, Mojubá e outras coisas mais, quando estava jogando o opelê. Mas disse-me, quando se joga sangue na terra e nos pés, é porque os teus ancestrais estão mortos, os seus pais estão mortos. Mas entenda aqui, os seus ancestrais, ou seja, aqueles que estão lá no Orum. A partir desse dia, meu filho, é bom que você não venha no culto aqui, não venha nesse culto aqui, porque aqui nós não temos mais nada para lhe oferecer. Eu não sabia, como disse a vocês, eu ia nos finais de semana.
Eu não sabia. Nos outros dias, o Ernesto recebia uma porção de pessoas. Essas pessoas, não para jogar o Pelé e Fá que ele jogava, mas numa sessão que ele chamava, que em nome dos orixás viriam os encantados, viriam os caboclos encantados. Eu conheci esses caboclos encantados, conheci os mestres, não vou me esquecer do mestre Serapião, do mestre Marujo, que tinha então uma mistura da encantaria com o catimbó. Porque o culto de nação, para quem não sabe, venerável culto de nação, ao qual eu respeito muito, Mojubá, começando de Exu, ao mais dentro do Xirê, até Oxalufã, meus respeitos a todos os babás, a todos os tatas, babalorixás, babalaôs, iaôs, enfim, a toda a comunidade do culto de nação. Mas no culto de nação não há o transe em que as entidades podem falar, possam se expressar, a não ser através do quê? Do que? E do ilá, que é o grito, o brado que o orixá dá, mas o orixá não fala. No Oponifá, ou melhor, nos Itã e Fá, nas histórias de Fá, tem uma explicação por que o orixá não fala, quando foi interrompida a relação entre o Aiê e o Orum. Agora, as humanas criaturas queriam conversar com esses orixás. Tinham dores, tinham fome, tinham doenças, tinham mazelas, tinham amores, desamores, feitiços contra feitiços, magias contra magias várias. Então, o culto de nação adaptou, não chamando de eguns, porque eles repulsavam os eguns, né? Quantas vezes precisei usá-los contra eguns, ou seja, para não ter a influência dos espíritos mortos, ou seja, o caboclo preto velho, a criança que nós conhecemos na Umbanda, seriam eguns. Agora, lá os encantados não são eguns. Então, baixava o caboclo, baixava o marujo. Então o caboclo podia ser o caboclo das águas, o caboclo que morava na gameleira, para dizer que era um encantado, que não era um ser que tinha passado aqui, não era um orixá, mas também não era um ser humano. Mas falava tudo que um ser humano queria ouvir. E lá os rituais eram rituais um pouco mais densos. Mas muito bem. Disse a vocês que meus pais nessa época iam também no céu, Centro Espírita Ubiratã. Um dia seu Romualdo perguntou à senhora minha mãe: você tem levado ele a algum outro lugar além daqui? Ele falou: não responda-me, Emília. Minha mãe chamava-se Emília. Não responda-me, Emília. Você faça uma coisa. Não estou pedindo para ele não vir aqui. Leve-o à Umbanda. A missão dele é na Umbanda. Esse menino veio com compromissos para trabalhar na Umbanda. Bom, minha mãe confiava muito nesse senhor Romualdo. Como confiava no Ernesto. Conversou com o Ernesto, mas eu também acho que ele tem que ir. Vai na Umbanda, espera mais um pouco, tal. Ele está com 12 anos. Mas minha mãe não esperou, não. Levou-me à Rua Lacerda Franco, onde eu conheci a tenda de Umbanda Xangô Caô. Na calçada de frente, onde era a Sociedade Teosófica Brasileira, hoje a Eubiose. E lá eu conheci o Dr. Carlos, que fiquei sabendo muito mais tarde que era o Dr. Carlos, e a sua esposa, Dona Helena. Os dois, o Dr. Carlos incorporava o caboclo. Pela primeira vez eu vi um caboclo na Umbanda, né? O caboclo da luz e o pai Julião, que era um preto velho. A Dona Helena incorporava o caboclo Jaracutinga, o caboclo Arapiranga e a vovó Maria Conga. E no primeiro dia que eu fui nesse local, que era um local de uns 50 metros quadrados, uma série de imagens
no templo. Eu me lembro bem que tinha uma imagem de Jesus, uma imagem depois que eu fiquei sabendo, muito mais tarde, que era de Iemanjá, parecia uma sereia. Iemanjá, um homem flechado na perna, que mais tarde eu me sabia que era São Sebastião, que eu não tinha uma cultura católica, mas lá eu fiquei conhecendo. Era um local que não tinha os atabaques, já diferente lá do templo do tio Ernesto. Mesmo nos cultos de finais de semana, lá com o culto de nação, ou mesmo na encantaria no Catimbó, nos dias de semana, né? Que tinha os atabaques, tinha os cânticos. Nesse local tinha os cânticos, mas sem atabaques, não tinham atabaques. Nesse local, um preto velho, próximo desse lugarzinho que eles chamavam de Peji, que nós também chamávamos na nação de Peji, esse preto velho me chamou e pôs a mão na cabeça. Quando ele me chamou, eu estava sentado numa cadeirinha, uma cadeirinha mesmo, pequena. Eu parecia que estava andando em câmera lenta, parecia que demorava para eu chegar. E vi uma luz muito forte vindo em minha direção, mas uma luz muito forte. Aí cheguei perto desse preto velho e eu vou confessar a vocês que eu não estava tão feliz porque não tinha os cânticos que eu ouvia na nação, não tinha os atabaques que eu gostava muito, era um ogã de couro, como brincava o tio Ernesto, um alabê, como se falava. E mesmo nos ossés, ossé quer dizer que cada dia da semana você dava uma oferenda para cada orixá. Na segunda-feira para o Baluaê, na terça-feira para o Xumaré, na quarta-feira para Xangô, na quinta para o Ogum, para o Oxóssi, na sexta para o Oxalá, o Xalufã, no sábado para Iemanjá e no domingo para todos os orixás. O ossé eram as oferendas que eles davam, semanais, em geral só de comidas. E tinha o ossé anual em que era feito, segundo grau da Iaú, era dado então já com o axé vermelho, ou seja, com o sacrifício, tanto com um bicho de 2 patas como um bicho de 4 patas. Por exemplo, o Xangô era o galo de 2 patas e o carneiro, e assim sucessivamente, né? Mas enfim, eu estava estranhando, voltando lá na rua Lacerda Franco, lá próximo da Avenida Vasconcelos, eu estava estranhando e não estava me sentindo muito feliz. Mas aquela luz me deu uma certa emoção. E o preto velho falou algumas coisas para mim que eu acho que minha fisionomia aqui mostrou. O preto velho falou e eu fiquei quase em estado de herê lá na nação. E de repente eu não soube o que me aconteceu, mas meus pais, obviamente, fiquei sabendo, que dei passividade. A partir daquele momento, iria dividir com os espíritos esse meu corpo. Iria dividir com os espíritos esse meu corpo através da mediunidade. E quis que a primeira entidade a quem eu dei passividade apresentou-se como uma criança chamada Dom, desconhecida na nação. Nesse mesmo dia, veio em terra, uma entidade que se apresentou como um caboclo, dizendo-se Caboclo Angaré de Ogum, que viria preparar para o senhor o Batão da Guia, que segundo ele era o dono, a entidade de frente, como se fala, não, mano, viria preparar para o caboclo do Batão da Guia a tarefa que a mim estava reservada. Muito bem. Nesse local ficamos alguns meses. Eu tive a felicidade rara de encontrar, por intermédio de minha mãe também, o senhor Antônio Romero, lá no Ipiranga, na Oliveira Alves, próximo a Silva Bueno. Lá havia uma mansão da família, uma família muito conhecida no Ipiranga, a família Jafé. E o senhor Antônio Romero, um senhor de uns 60 anos de idade,
caipira. Mas era, como disse, era o motorista particular dessa família. E essa família o queria tão bem que nos aposentos dos funcionários reservaram um aposento em que ele pudesse trazer em terra o senhor Pedra Branca. Aliás, essas pessoas, da família Jafé, frequentavam lá o templo da casa deles. E lá eu conheci então o senhor Antônio Romero e tive a felicidade ímpar de conhecer o caboclo da Pedra Branca, Xangô da Pedra Branca. Esse Xangô da Pedra Branca disse-me coisas maravilhosas. Disse-me do sangue que havia sido jogado sobre meus pés e que aquilo obedecia a uma lei maior que eu mais tarde iria conhecer. Que aquilo era para me fortalecer, para que eu tivesse uma ligação com a terra, e que aquilo foi o meu primeiro assentamento, para que eu tivesse firmado, fincados os meus pés na terra, mas meu olhar voltado para o alto. Pois se eu ficasse só voltado para o alto, palavras dessa entidade, eu iria ficar flutuando. E com certeza, acho que numa dessa, se eu não fosse Oló, e para o outro lado da vida, os outros me levariam, né? Ou seja, as próprias circunstâncias da vida. Mas enfim, essa entidade foi ímpar. E mantivemos um relacionamento com o São Antônio, começamos a ir ao Rio. Eu fiquei começando a gostar da Umbanda. Fiquei começando a gostar da Umbanda. E o ponto que mais me chamou a atenção na Umbanda na época foi aquele que dizia, esse ponto é deveras conhecido, e era cantado lá no templo do Caboclo Pedra Branca do São Antônio, com muita devoção. Era um ponto de Oxalá. Eu sorrio porque eu me lembrei agora desse. E Oxalá da nação era babá, babá. Não era, que eu respeito muito e gosto muito até hoje. Mas aqui não, que falava em língua portuguesa, algo importantíssimo. E aquilo realmente me comovia mesmo. E dizia: Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó. Se a ronda da terra é grande, teu poder é bem maior. Com certeza, é bem maior, não só de Oxalá, como de todos os orixás. Mas aquilo eu fui gostando. E seu Antônio Romero, um dia disse aos meus pais: vou levá-los a conhecer, para vocês conhecerem, aquele que me estruturou, aquele que foi o meu mestre, aquele que foi o pai de santo que fez minha cabeça. Aquele tempo usava-se esse termo. Vou levá-los ao Roberto. Muito bem. Fomos no carro de seu Antônio. Chegamos na Rua Alvorada, uma travessa da Avenida Santo Amaro, próximo à indústria Vigorelli, que eu me lembro que estava escrito em letras vermelhas, Máquinas Vigorelli. Paramos, tocamos a campainha. Uma casa simples. E nós fomos nos dirigir ao fundo dessa casa. E ao fundo dessa casa encontrei uma senhora, que foi a primeira que nos recebeu, uma senhora chamada Cida, umas pessoas de uns 30 anos, e depois em seguida veio uma pessoa de uns 35 anos também, o Roberto, o senhor Roberto. Muito gentil, nos receberam com gentileza, nos receberam com lhaneza, com sinceridade. E começamos a travar uma conversa. O senhor Antônio nos apresentando, uma conversa de cordialidade, uma conversa de espiritualidade. Eu não sei porquê, nesse ínterim, fui acometido de uma dor de cabeça, mas de uma dor de cabeça muito forte.
Aí o Roberto, conversando com meu pai, voltou-se a mim e disse: você está com dor de cabeça? Eu falei muito forte. E ele continuou conversando e eu atento naquilo que ele estava falando. Ele voltou-se de novo para mim e falou: a sua dor de cabeça passou? Eu nem me lembrava que tinha mais dor de cabeça. E de fato havia passado. E depois de muitas conversas, lá para altas horas da noite, fomos nos despedir. Ele disse: olha, eu gostaria que vocês levassem o Francisco no meu templo. Gostaria que vocês, se vocês puderem levá-lo. Antes eu vou na casa de umas pessoas na semana entrante. Vão até lá e lá a gente conversa. E de fato fomos, conversamos com o Caboclo Guarantã. Foi uma dádiva que nós guardamos até hoje, conversar com o Caboclo Guarantã. Caboclo Guarantã de Oxóssi. O Caboclo Guarantã contou-nos coisas maravilhosas, não só coisas físicas, mas contou-nos do que iria acontecer em nossas vidas. E, de fato, muitas coisas assim aconteceram. Mas, nesse dia que estivemos lá no Caboclo Guarantã, ele pediu para que eu, se pudesse, o acompanhasse lá no templo da Rua Alencar de Araripe, que era um templo que era de areia do mar. E para lá eu fui. E lá o Caboclo Angarê trabalhou alguns meses, só que tinha um problema. E o seu Antônio foi junto. Só que tinha um problema. Lá acabava muito tarde os ritos. Sempre acabaram tarde os ritos do Roberto. E meu pai, nessa época, vocês devem imaginar, né? Aqueles 12 para 13 anos não é brincadeira. E depois para acordar não era fácil. E o caboclo fumava quase uma caixa de charuto. Então isso deixava minha mãe e meu pai ficando muito bem. Em boa paz, me retirei de lá, dizendo ao Caboclo Guarantã a verdade. E o seu Antônio também se retirou, porque também não podia ficar até altas horas. Então o Caboclo Guarantã falou: você então vá lá na tenda do Caboclo Pedra Branca. E eu de fato fui. Fui na tenda do Caboclo Pedra Branca. Fiquei lá na tenda do Caboclo Pedra Branca. Em 67, recebendo o Caboclo Angarê. Em 67, o Roberto tinha montado um templo na Avenida Santa Catarina, no 414. Fomos até lá. Vamos lá então ver o Roberto, que está num templo maior, vamos lá na Avenida Santa Catarina. E era um portãozinho pequenininho, portão bem pequeno, estreito, um corredor estreito, e no fundo, à direita, tinha um templo. E o templo estava apinhado de gente nesse dia. E o caboclo estava começando a incorporar. Ou seja, o Roberto não me viu, mas o Caboclo Guarantã me viu. O Caboclo Guarantã incorporou e disse: chama o cavalo de Caboclo Urubatão. Bom, mas eu, Caboclo Urubatão, conhecia Caboclo Urubatão. Conhecia o Caboclo Angarê. Caboclo Urubatão, simplesmente, meu pai e minha mãe conheciam porque o Caboclo Angarê tinha dito lá no templo do Dr. Carlos e da Dona Helena. E aí ele veio, próximo até a mim, mandou um cambono, ele ajoelhou-se e cantou: chamei, chamei, chamei seu Urubatão. Ele ajoelhado e disse: vou trazer o chefe da minha falange. E foi assim que o Caboclo Urubatão começou a trabalhar. Foi assim que nós tivemos a felicidade de trabalhar, de ser veículo do Caboclo Urubatão na via. E lá nós ficamos algum tempo. E também por vários motivos, mas principalmente que acabava muito tarde, assim como acabava lá na Alencar de Araripe, nós nos retiramos, porque nessa época também eu trabalhava, com 17 anos também trabalhava, embora estudasse, mas trabalhava também com meu pai. Nos retiramos em boa paz, e o Caboclo Guarantã já tinha feito, juntamente com o Caboclo Pedra Branca, que também trabalhava nesse templo, no templo do Caboclo Guarantã, tinham feito na época a coroa, aquele tempo chamado, tinham feito a coroação.
E como era esse templo do Caboclo Guarantã, vocês poderiam me perguntar antes de eu me retirar? Era um templo que havia imagens, também não tinham atabaques. No final, quando eu saí, iniciou-se o toque dos atabaques. E era um templo em que dizia que se praticava a Umbanda branca. Como se houvesse outras Umbandas, mas ele dizia isso. E de fato era um templo limpo. Comprava um caboclo, preto velho. Na segunda-feira era preto velho. Na sexta-feira era caboclo. Quarta-feira de desenvolvimento. Uma vez por mês, no final do mês, tinha a gira grande, como se chamava, a gira da esquerda, que não se falava naquele tempo, era os Exus. E assim que era o templo. Corria ao templo 300, 400 pessoas ou mais. Havia 200 ou 300 médiuns, na verdade. Então era um templo muito concorrido na época, muito conhecido. Mas enfim, como eu disse, eu precisei sair por esses motivos. Em boa paz. E fui de novo àquela casa do Jafé. Na casa do Jafé. Só que o seu Antônio aí nessa época falou, vamos sair daqui e vamos para Bom Pastor. Então lá na Bom Pastor alugou um salãozinho. Na subida, quem vem da Viancheta, na subida da Bom Pastor, logo no início da subida tinha um salãozinho pequeno, de uns 60, 70 metros quadrados. E lá o seu Antônio montou a choupana do Caboclo Pedra Branca. O templo de Umbanda do Caboclo Pedra Branca. Isso em 68. Acontece que em 69, em obediência às leis do astral, no final de 68, em obediência às leis do astral, eu também tinha tido ordens e direitos destas duas entidades, Caboclo Guarantã e Caboclo Pedra Branca, para ter meu rito, minha gira, que então eram feitas lá na Lorde Cochrane, no fundo da casa de meus pais. Mas às quartas-feiras. Na segunda e na sexta eu continuava com o seu Antônio, lá na Bom Pastor. Até quando, em 1969, no dia 30 de dezembro, ele veio a falecer. Em obediência aos desígnios da vida, foi ter aos planos da Aruanda. Com certeza vitorioso, pois ele foi um grande médium e, através dele, Caboclo Pedra Branca prestou muita caridade e ensinou o que era a verdadeira Umbanda.